Entramos aqui. Beleza, beleza. Vamos enviar aqui para algumas pessoas. Doze pessoas. Concluído. 12 pessoas. Entrou aí? Beleza? Fala, Calebão. Beleza, meu querido? Bora lá? Envia para umas 12 pessoas aí que você conhece. Já vamos começar enviando para que mais pessoas sejam alcançadas. Que hoje nós vamos falar de um tema muito poderoso. Uma das coisas que mais realmente eu amo falar. Eu amo desmistificar tudo isso a respeito do medo. Hoje nós vamos desmascarar esse sentimento tão diabólico, tão infernal que tem nos atrapalhado tanto. Isso é verdade. Bom demais, meu querido. Bora lá. Envia para 12 pessoas aí, Caleb. Envia para 12 pessoas também, meu bem. Vamos realmente essa noite vai ser pancada. Estou bastante animado e eu sei que hoje nós vamos falar dos assuntos hoje, desse assunto que é tão paralisante na vida das pessoas. Envio aí, beleza? Uma boa noite a todos, uma maravilhosa noite. E vamos lá, vamos continuar aqui. Já vamos conversar na verdade. Medo, cara. Hoje nós vamos tirar todas as escamas do medo. Todas não, né? Que o medo tem escama demais. Vamos falar o máximo possível a respeito disso aí, porque hoje vai ser poderoso. Uma das primeiras coisas que nós precisamos saber a respeito desse sentimento tão covarde. Existem dois tipos de medos. O primeiro medo, ele é o medo natural, aquele que te protege, aquele que me protege de entrar em lugares que eu não devo entrar, aquele medo natural, sabe? Medo que você sente ao atravessar a rua, que você presta atenção quando você vai atravessar a rua. Isso é um tipo de medo bom, necessário. Quando você passa por certos lugares e aquilo te traz um medo também. Esses medos sobre sobrevivência natural é necessário e é bom. Agora, o medo de coisas que não existem, medos de coisas que às vezes está só na sua cabeça, esses medos a gente tem que vencer. O medo distancia você daquilo que você nasceu para viver. Sabe, quando Deus criou eu e você, Deus nos deu a vida, Ele sonhou para nós uma vida cheia de conquistas, cheia de realizações. Mas o medo, ele te impossibilita de crer nisso, de acessar essas coisas. Eu sempre digo isso, há muitos anos que eu digo isso, que o meu maior medo é quando eu chegar lá no céu, Deus pegar pela minha mão, me levar até uma sala e cheia de tudo aquilo que eu sempre quis e falar: meu filho, aqui sempre esteve, isso aqui tudo é seu, sempre foi seu, mas você não creu, você não acreditou que era para você e você não acessou. E ali eu vejo coisas muito importantes que eu sempre quis e não acessei por causa do medo, por causa da incredulidade. Quando você tem medo, quando você é incrédulo, você chama Deus de mentiroso. Porque Jesus diz o seguinte lá. Jesus diz assim, lá na cruz: está consumado. Ele consumou tudo para que eu e você fosse abençoado, fosse extremamente abençoado e capacitado para toda boa obra, para tudo aquilo que Ele sonhou. Quando Deus chamou você, quando Deus me chamou, Ele já te capacitou. Ele vai na frente, né? Lembra daquela música, daquele hino? Ele vai na frente, abrindo caminho, quebrando corrente. Ele vai na frente fazendo o que tem que ser feito para você simplesmente caminhando com fé. Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele vai na frente, Ele abre a porta só para você passar. Mas às vezes Deus abre a porta, uma porta para você, uma porta maravilhosa, e o medo te paralisa.
E aí você não atravessa por aquela porta. Deus abre portas, mas a decisão de atravessar essa porta é minha e é sua. E se eu e você não atravessar, nós não vamos desfrutar o que tem lá. E o medo, ele bloqueia você de receber a prosperidade do Senhor. Porque às vezes Deus colocou no seu coração o desejo de empreender, mas você se sente incapaz. Se você olha para você e começa a se encher de medo e fala assim, cara, como que eu vou empreender? Olha quem sou eu. E começa a olhar para você e o sentimento de medo começa a nascer porque você cria coisas na sua cabeça. O que está por trás do medo? Por trás dos medos estão sempre mentiras que contam para você, que contaram para você a respeito da sua identidade. Mentiras, crenças erradas, sofismas, tanta coisa que está por trás do medo, e você acha que às vezes é só um medo natural. Não, talvez você crê errado, talvez não, a grande verdade é que eu e você cremos errado quando temos medo a respeito de algum assunto, e o medo é que paralisa, porque quando você crê da maneira correta, o medo, ele perde todo o sentido. Quando eu e você, talvez quando você era pequeno, talvez você tinha medo de escuro. Hoje eu tenho quase certeza que na grande maioria dos adultos não tem medo de escuro, não faz mais sentido ter medo do escuro. E quando você é pequeno é normal ter medo de algumas coisas. Mas à medida que eu e você cresce já não faz mais sentido. Os medos se tornam bobos. E o grande problema do medo é que você perde a sua identidade. A identidade é algo poderoso para mim e para você desfrutar nessa terra daquilo que Deus te chamou para viver. Quando você entende a sua identidade, a identidade que você é amado, e que não importa o que você faça, Deus te ama do mesmo jeito. Se você comportar plenamente, de maneira... tem meio de escuro ali, ó. Se você se comporta de maneira poderosa, o que vai acontecer? Deus vai continuar te amando do mesmo jeito. E no dia que você pecou, que você fracassou, que você enfiou o pé na jaca, Ele continua te amando do mesmo jeito. Ele não muda. O amor de Deus, ele é incondicional. Mas o meu amor para com Deus é condicional. O seu amor para com Deus é condicional. E por que é condicional? É porque às vezes quando as circunstâncias vêm, as coisas começam a dar errado, nosso coração começa a titubear, a duvidar a respeito disso que é tão sério, que é o amor de Deus, que é tão pleno, que é tão perfeito, que é o amor de Deus. E o amor de Deus, ele não muda. E quando você entende que você é amado, não importa o que você faça ou deixa de fazer, você é amado, cara, você fica muito poderoso nisso. Aí você tem coragem para empreender. Você tem coragem para poder falar a respeito do reino, falar a respeito de Cristo. Aí você fica corajoso, você fica poderoso para poder andar, até fazer igual Pedro, andar sobre as águas. Seja lá o que Deus te chamar para fazer, você se torna grande. Por quê? Porque você crê que você é amado. Sabe, toda vez que eu vou fazer um negócio, toda vez que eu vou começar algo na minha vida, e sempre vem o medo. Eu não vou mentir para você, eu venci o medo 100%. Mentira. O medo, ele sempre nos rodeia. Ele se aparenta diferente, ele vem de formas diferentes, mas ele sempre vem. O grande segredo é ir com medo. Tá com medo? Vai com medo. Se Deus colocou no seu coração, se esse sentimento é legítimo no seu coração, você tem confiança que Deus te chamou para fazer isso, as circunstâncias vão te colocar medo. Deixa eu te falar algo aqui bem pertinho. Seus parentes, pessoas que não querem o seu bem, seus amigos que não querem o seu bem, eles vão te encher de medo, eles vão fazer comentário para você ficar com medo. Sabe por quê? Toda pessoa que é disruptiva, que encara os seus medos, que vai com medo, ele prospera. E o medroso, ele não só quer ficar ali parado, mas ele quer também que você também fique junto com ele. Sabe por quê? Toda vez que eu e você tem uma atitude de subir para o nível de cima, aqueles que são acomodados, aqueles que são preguiçosos, ele prefere te puxar para baixo, ele prefere te puxar para você não subir, para poder ficar tranquilo. É sério isso. É por isso que o medo precisa ser vencido. E como vencer o medo? A Bíblia diz em 1 João 4, 18, diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo.
expulsa, lança fora todo medo. Porque o medo supõe o castigo. Vamos parar só um pouquinho aqui. O medo supõe o castigo. Aí você quer tocar o terror na terra, você quer conquistar aquilo que Deus te chamou, mas aí quando você vai começar a fazer algo, quando você vai tomar uma atitude diferente, sabe o que acontece? Você lembra dos seus erros. O diabo te lembra dos seus erros. E você dá aquela assustada. Deixa eu contar uma história. Teve um dia que nós estávamos na célula e uma pessoa ficou endemoniada. Aí eu falei para um discípulo assim, ó, vai lá expulsar lá. Ele regalou o oi para mim assim, falou, que? Não, vai lá você. E eu, por quê? Não, moço, eu não tô bem com Deus assim, para expulsar o demônio, não. Eu falei, como assim, meu querido? Você tá doido? Vai lá. E ele não teve coragem. Aí eu fui lá, expulsei o demônio, né? Declarei vida de Deus. Quando terminou, fui conversar com ele, perguntar por que ele ficou com medo. Ele, não, antes de eu ser crente, eu trocava o terror. Eu falei, mas antes de você converter, meu querido, quando você converteu, quando você entrou para a família de Cristo, quando você se tornou um só com Cristo, a autoridade de Cristo está com você. Agora não é mais sobre você, é sobre Cristo. Aí você pode ficar em paz. Quando você entende que é sobre Cristo, não é sobre você, o medo perde o sentido. Porque se Deus me chamar para empreender, para poder prosperar, eu não vou ter medo, porque não é sobre mim. Quem está mandando eu ir é Cristo. Você está entendendo? Aí o medo não faz sentido. Se o autor da vida me chamou para ir para tal lugar, não faz sentido eu ter medo de morrer no caminho. Porque na verdade, o fim de todo medo é o medo da morte. As pessoas não têm medo de voar de avião. Eles têm medo do quê? Do avião cair. Sério, né? Isso é muito sério. As pessoas, às vezes, muitas pessoas se prendem, sabe no quê? No que as outras pessoas vão falar a respeito de mim. Cara, se você for ligar para sua reputação, você não vai para lugar nenhum. Porque se você se posiciona para algo, os invejosos vão falar que você está se achando que quer fazer algo agora. Se você não se posiciona, as pessoas vão falar que você é uma pessoa parada, uma pessoa medíocre, que não tem coragem de fazer nada diferente. Então, a grande verdade é que as pessoas vão ser sempre outras pessoas. Mas você é único. Deus te chamou para fazer algo. Não ligue o que as pessoas vão fazer. Não ligue para a reputação. Aí eu tenho medo de falarem mal de mim. Já falam. E vão continuar falando, independente do que você fazer. Independente de quem você for. As pessoas falam das pessoas mais, dos pastores, dos homens de Deus, das pessoas mais santas que já passou por essa terra. As pessoas falam mal de Jesus. E você acha que ela não vai falar mal de você? Desde quando eu entendo por gente, as pessoas falam mal de mim. Falar mal de mim é fácil, porque por muitas vezes eu dei motivo. Mas eu aprendi uma coisa, eu não importo mais. Eu não tenho medo mais do que as pessoas vão achar a respeito de mim. Porque a opinião que importa agora não são das pessoas. A opinião que me importa é a opinião de Cristo. Você está entendendo? O que Cristo disse que eu sou? O que Cristo pensa a respeito de mim? Será, não odeio essa palavra, será? A minha vida, quando Cristo olha para mim, ele fala assim, caramba, essa é a identidade que eu te dei, meu filho. É para isso que eu te chamei. Continua tocando terror. É para isso que Deus te chamou. Aí Deus olha para mim, quando eu tenho certeza que Deus olha para mim todos os dias e fala assim, meu filho, caramba, é para isso que eu te chamei. E o medo ele é tão bobo que te impede de você desfrutar das coisas mais tops do mundo. Antes de algum tempo atrás, minha esposa sempre falava assim para mim, amor, eu tenho vontade de pedalar, eu quero pedalar. E eu falava assim, não funciona pedalar aqui não, porque é trânsito demais, é muito perigoso. Na verdade, eu estava com medo de morrer atropelado. Verdade. E por fim, falei, vou vencer esse medo. Fui lá, compramos as bicicletas e hoje eu tive uma das experiências mais top que meu coração se encheu de gratidão. Nós começamos a pedalar e de repente começou a chover, uma chuva tranquila, mansa. Nossa, que experiência maravilhosa. E enquanto eu estava pedalando, desfrutando, agradecendo a Deus, eu lembrei, caramba, velho. E eu tava com medo disso aqui. As pessoas morrem todos os dias.
Pessoas morrem todos os dias. E a pior morte é quando você morre para aquilo que Deus te chamou para fazer, para desfrutar, e continua como um zumbi nessa terra. Já morreu, não desfruta de nada, não vive nada, não se alegra com nada, nada tem coragem de começar, porque medo, e aí não desfruta das coisas boas e depois fala que deixa para lá. Então o medo te rouba a imagem divina de Deus. A palavra de Deus diz assim, Deus falou assim para Josué, seja forte e corajoso. O tempo todo Deus está falando para Josué, seja forte e corajoso. Sabe por quê? Josué entendeu o que Deus queria fazer. Os outros espias, Josué e Caleb entenderam, os outros não entenderam. Os outros olharam com um olhar natural. E quando eu e você olhamos com o olhar de Cristo, com o olhar daquilo que confia no que Deus falou, se Deus falou que vai te dar a terra, que você vai tomar posse daquele lugar, tomar posse dessa bênção, se Deus falou que você vai ser um empresário, se Deus falou que você vai, seja o que for que Deus falou para você, aí a circunstância vai começar a gritar, não é verdade, não é verdade, não é verdade. Mas se Deus falou, confia. Se as pessoas mais próximas de você falassem como que você quer ser um empresário, como que você quer ser tal coisa, como que você quer ser isso, como que você quer ser bem sucedido, olha para você, olha para a circunstância, olha para a pandemia, olha para a crise, olha para aquilo, olha para o governo, eles vão te apontar várias coisas, mas isso não importa. O que importa é o que Deus falou para você no seu coração. Se Deus falou que vai te dar, se vai fazer você fazer isso, acabou. Pronto, não tem mais conversa. As circunstâncias que vão ter que lutar para se moldar para você desfrutar o que Deus te chamou. Um versículo que eu amo muito é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. É o propósito que Deus te chamou para viver. Qual é o propósito? Talvez o medo tenha roubado até mesmo o propósito do seu coração. Sabe, quer entender um dos seus propósitos? O principal do seu propósito? O seu propósito tem a ver com o seu medo. Aquilo que te escraviza tem a ver com o seu propósito. Uma das coisas que me escravizou mais foi a falta de sabedoria. A falta de entendimento. Das coisas que eu mais sofri como empresário foi por não ter conhecimento. Sabia disso? E uma das coisas que Deus está mais me usando hoje é a respeito de conhecimento em empreender. Empreender primeiro a minha mente, empreender primeiro a minha família, para depois empreender lá na empresa. Porque não existe empresário bem-sucedido se a família dele, se o primeiro empreendimento, que é a casa dele, está falindo. Ele pode até ganhar muito dinheiro lá fora, fazer fama lá fora, mas dentro de casa, o que é eterno, ele está falido. O que importa mesmo, ele está falido. A maioria dos herdeiros, escuta isso, é dado real, a maioria dos herdeiros falem, gastam toda a fortuna em menos de 10 anos. Sabe por quê? Receberam o dinheiro, mas não receberam a herança da informação de como administrar aquilo. E o pai não quis passar aquilo por medo, talvez, do filho não entender, por capricho. E aí o que aconteceu? Perdeu tudo. Então é muito sério isso. Então joga fora esse medo, joga fora todo medo. Faz uma lista de tudo que você tem medo. Faz o seguinte, pega um papel, uma caneta e faz uma lista de tudo que você tem medo. Aí o que você vai fazer? Você vai ver que cada medo desse te paralisou em uma área. Cada medo desse te impediu de conquistar algo em uma área. Aí você começa a partir de hoje, falar o seguinte: cara, eu vou encarar esse medo. Eu vou vencer isso aqui. E você vai começar a desfrutar de tantas coisas na sua vida que você não entende. Lembra disso, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E qual é o verdadeiro amor? É o seu amor que é verdadeiro? É o meu amor que é verdadeiro? Não. O verdadeiro amor é o de Deus, que não muda. Isso é o amor verdadeiro. O amor dos homens, o nosso amor, eles são um amor passageiro, eles são um amor circunstancial, que depende de tudo estar bem, de tudo ocorrer bem, para que esse amor seja ali vivo.
Mas entenda uma coisa, o verdadeiro amor é o amor de Deus, ele não muda. Então, entende, se baseie nisso, se alicerce nisso, que o verdadeiro amor é o amor de Deus. E quando você entende que você é amado incondicionalmente, você tem coragem, você cresce diante de todas as circunstâncias e começa a romper todas as camadas. Eu gosto de dizer muito que na minha família eu sou alienígena. Não sou melhor que nenhum deles, mas sou totalmente diferente, como você também é diferente de mim, como você é diferente de todos os entes da sua família. Eu sou totalmente diferente dos meus amigos. Por quê? Porque Deus me fez único, Deus me deu um propósito, Deus me fez um chamado. Então eu sou único. Então lá na minha casa, lá nos meus parentes, meus pais, meus irmãos, eu tenho uma mentalidade totalmente diferente. Quando eu falo diferente, não falo melhor. Mas eu sempre foquei em algo que Deus diz ao meu respeito. E isso tem sido um divisor de águas, tem sido algo que tem me sustentado, que tem me segurado nos momentos difíceis. E dias difíceis acontecem com todos nós. Talvez você está passando hoje por um momento difícil na sua vida. Você não tem encontrado respostas, você tem passado por um momento difícil e seu coração está aí cheio de medo. Mais um ano está acabando e você não conseguiu, não prosperou na casa, não prosperou na família, não prosperou nos negócios, não prosperou financeiramente, e você está preocupado com o ano que vem. Eu quero te falar uma coisa: joga fora toda preocupação. O nome já diz, preocupação, ou seja, você está se preocupando antes. Gasta essa energia, libera sua mente para poder fluir, para poder criar. Lembra que você é amado. O medo, ele não faz sentido quando se torna adulto. O problema é que você acredita nas coisas que falaram para você desde criança, e aquilo foi virando enfeites no seu coração, enfeites na sua mente, e toda vez que você se dispõe a viver algo novo, aquilo entra em cena e começa a falar assim: não, você não pode, lembra disso, lembra daquilo. Isso não é verdade. Então joga fora todo o medo, que toda vez que você for viver algo e o medo falar assim, não vai, e ele gritar, não vai, você fala assim: rapaz, eu vou com medo, eu vou sem medo, mas eu vou fazer, não importa o medo. E toda vez que você começa a ignorar os medos, o que acontece? Ele vai ficando cada vez mais sem sentido. Chega um dia que você vai ter medo, mas em coisas novas, em outras oportunidades. Mas aí você já fez a escola das coisas pequenas, já aprendeu a vencer o medo nas coisas pequenas, e quando vier as coisas grandes, você já sabe como subjugar o medo. Eu gosto muito desse exemplo. Logo eu vou estar saltando de paraquedas, até hoje não, mas é algo que eu tenho vontade, sabe por quê? Porque eu pelo de medo. Então eu vou encarar todos os meus medos. E algo eu já fico imaginando como é que vai ser. No dia que eu decidir, um dia antes eu já acho que vou ficar com medo. Isso é a minha imaginação. No outro dia de manhã eu acho que eu já vou acordar assim, coração a mil. Imagino eu indo lá pro lugar onde eu vou pegar o avião. Eu já fico imaginando na hora de saltar. Morre. Dessa hora, tipo assim, os nervos, a mente, o coração deve estar louco. Pra que isso? Você já está vivo. Você está vivo, mas pra que isso? É para subjugar o medo, experiências. Aí eu fico imaginando na hora de saltar, falar assim: agora, como que vai estar meu coração? Aí quando eu saltar, o medo vai ser qual agora? Do paraquedas abrir. Não abrir. O medo do paraquedas abrir é medo desse. O medo do paraquedas não abrir. E quando ele abrir, que tiver tudo calmo, eu começar a ver aquela imagem linda lá em cima, eu vou falar assim: pra que eu senti medo? É assim na sua vida, é assim na minha vida. Às vezes você fica com medo, às vezes nós ficamos com medo de fazer as coisas, e quando você toma a atitude de ir lá e fazer, e você vê o resultado daquilo, você se pergunta: por que eu não fiz antes? Por que eu não tomei atitude antes? É sempre assim. E isso é que é bom, que os resultados bons fazem você subjugar o medo toda vez. No próximo caminho, na próxima vez, o medo não vai ter mais sentido para você. Você fala: não vou ter mais medo disso. Eu fico vendo muita gente com medo de casamento, gente. Com muito medo de casamento. Fala tão mal de casamento, tudo quanto é lugar. Eu sou casado há 7 anos, não posso errar não, 7 anos. E
não tem sentido ter medo de casar. Ah, vou casar e se der errado. Não tem como um casamento der errado. Sabe por que o casamento der errado? É porque entra no casamento com medo, com a mentalidade, se der errado, eu largo. Você já criou uma circunstância, você já ligou a uma oportunidade para dar errado. Cara, no meu casamento eu sempre falei para minha esposa, nós não, casamento é um só, nós não tem mais, é daqui, nós se resolve, não tem esse negócio de separação. Nós nunca houve essa fala dentro de casa assim, ó, eu vou separar de você. Não tem. Sabe por quê? Porque nós não temos medo de olhar um pro outro e falar assim, cara, isso aqui tá errado, e o outro fica calado, e depois o outro fala e o outro fica calado. E temos transparência, ou seja, toda vez, escuta isso, uma arma que o diabo ama usar. Ele te seduz para algo, entenda isso é precioso. Ele te seduz para algo, aí quando você cai nessa tentação, você fica em silêncio, você esconde aquilo, e ele fica enchendo seu coração de medo. E se o outro descobre? E quando o outro descobrir? Aí ele fica te julgando usando o quê? Qual é a ferramenta? O medo. O medo é instrumento, é uma ferramenta de quem? Do diabo. Qual que é o segredo? Não tenha segredos. No seu casamento não tenha segredos. Se você está começando a se sentir tentado, se você está se sentindo ou tentado por outra pessoa lá fora, ou se você já está passando por momentos difíceis dentro do seu relacionamento, não fica segurando isso, já chega e seja transparente, desarme o diabo, chega no outro e fala assim, tem uma situação aqui que não está legal, vamos resolver isso? E aí o diabo fica com medo, o diabo não tem mais o poder de te chantagear com medo. Chantagear com medo. Ah, como é precioso viver livre, entre aspas, desse sentimento. Quando eu era mais novo, isso é muito sério, eu tinha tanto medo de escuro, mas tanto medo, até mais novo, até os meus 18 anos eu era alguém muito atormentado por esse sentimento. Você pode perguntar à minha irmã mais nova, que até os meus 18 anos, para mim tomar banho, ela ficava na porta do banheiro, sentada numa cadeira de costa, e eu banhava de calção, porque eu tinha medo de ficar no banheiro sozinho. Tantos traumas, tantas coisas, sofisma que eu carreguei da infância, até os 18 anos. Sabe o dia que eu venci isso aí? O dia que eu entendi que eu era amado, e que não fazia mais sentido nenhum carregar isso. Talvez, você fale assim, nossa, que é doido, como é que ele fala isso aqui? Mas sabe o que importa? Importa que você entenda que se Cristo me libertou de todo medo, de tantas coisas que me prendia, Ele está com um desejo, Ele quer te libertar também assim, o mais rápido possível. Porque uma vez que você é livre, você não suporta ver outra pessoa cativa. E toda vez que eu vejo alguém com medo em qualquer área, eu já olho para minha esposa e falo assim, meu bem, pelo amor de Deus, não suporto ver aquilo. Porque o medo é algo nojento. Quando eu chamo uma pessoa, vamos começar um negócio junto, e a pessoa fala assim, não, eu tô com medo de dar errado. Eu já falo, cara, como pode ter medo de dar errado? E nem tentar. Se der errado, você volta pro lugar onde você tá. Você tá entendendo? Ou você continua e faz dar certo. O medo não faz sentido. Ter medo não faz sentido. Não faz sentido. Sabe, eu gosto de uma história que diz assim, disse que um pai, a menina fez algo que o pai não suportava. O pai falou assim, esse aqui é um comportamento que não pode acontecer aqui em casa jamais. E o pai saiu para viajar. E o que acontece? O pai saiu para viajar e o pai vem com um amigo, né, de viagem, um outro sócio, um outro empresário de viagem. As coisas caindo aqui, ó. Os outros vindo de viagem. Só que a mãe fala para a filha assim, seu pai tá chegando de viagem, tá no aeroporto, vamos buscar ele. Mas aí ela lembra que ela cometeu aquele erro. O que acontece? Ela fala assim, eu não vou de jeito nenhum, e fica com medo. E fica com medo, fala, não vou de jeito nenhum. E ela pegou e não foi. O pai chegou no aeroporto, tava sua mãe, apresentou, perguntou, cadê minha filha? Não, ela ficou em casa com medo de você. O que esse amigo, esse sócio, essa pessoa que veio com ele vai pensar do pai? Vai pensar que o pai é um pai abusivo. Vai pensar que o pai é um pai covarde, um pai que espanca o filho.
E aí, de repente, o pai chega em casa e na hora que ele entra, ele olha no quarto, a menina tá debaixo de cobertas, ele é apavorada de medo. E o pai fala assim: filha, o que foi? Não, pai, eu cometi aquele erro que você falou que eu não poderia cometer. Aí o pai olha com o olhar cheio de amor e fala assim: tá tudo bem, tá tudo bem, o papai te perdoa. Aí ela fala: só isso? É, só isso. Eu já sabia que você ia cometer isso. Talvez é isso. Talvez você está aí morrendo de medo do pai, morrendo de medo de ter um relacionamento firme com Jesus, de realmente tomar a decisão de ter uma vida com Jesus, porque está com medo de Jesus cobrar os seus erros. Mas está tudo bem. Outra história linda também diz que um filho pegou tudo que tinha do pai, roubou o pai e foi embora para longe. Gastou tudo, uma história parecida com o filho pródigo. E gastou tudo ali e de repente ele, cara, se arrependeu. Falou: pai, mandou uma carta falando pro pai dele que queria voltar, mas que entendia se o pai não perdoasse ele. Entendia. Falou: se eu vou passar de trem, e o trem, a linha do trem ficava perto da casa dele e tinha uma árvore enorme, e ele diz assim: pai, eu vou passar de trem. Ele escreveu assim na carta: e se o senhor me perdoa pelo que eu fiz com o senhor, que eu sei que é imperdoável, o senhor amarra um lencinho, um lenço branco na árvore, e eu vou passar. Se eu ver o lenço, eu desço do trem e volto para casa. Se eu não ver, eu vou entender que está tudo bem, e o senhor nunca mais vai me ver e está tudo em paz, eu te entendo. E a história diz que quando o filho está vindo, ele baixa a cabeça quando está chegando perto de casa, porque ele está muito ansioso, ele está com muito medo, ele não sabe se o pai perdoou ou não perdoou. E quando ele chega perto, ó, a surpresa dele, que surpresa maravilhosa, não tem um lencinho. Pelo contrário, tem centenas de lenços brancos naquela árvore. Por todo o caminho o pai encheu de lenços brancos. Ah, essa história é linda, eu amo essa história. Sabe por quê? Você acha que o pai vai te perdoar pouco? Não, o pai te perdoa muito. O perdão do pai é muito, é abundante na sua vida. E não importa o que você acha que não mereça, ele te perdoa. E ele está de braços abertos, te esperando para mudar a sua história. Não faz sentido continuar tendo medo de ter um relacionamento com Cristo. Não faz mais sentido ter medo de ter um relacionamento com o Pai. Não faz mais sentido ter medo de relacionar, de viver em prol do reino. Porque toda vez que você decide ter um coração para Cristo, Cristo abre portas para você e te faz prosperar. Ai, como isso é precioso. Como entender o perdão é precioso. Você vai precisar disso o resto da sua vida. Você vai precisar entender que você é perdoado o resto da sua vida. Porque todo dia, a circunstância, as pessoas, o inferno vai te lembrar que você errou, que você fracassou. E se você não tiver convicção de que você é perdoado, que você é amado, o medo vai continuar sendo esse acessório na sua vida. Tá entendendo isso? Vai continuar sendo esse acessório. Esse medo, esse sentimento vai ser acessório na sua vida, enfeite na sua vida. Até quando? Decida hoje. Decida hoje se dispor disso, falar assim: cara, eu não aceito mais. Ó, se você, uma coisa que eu gosto muito, às vezes eu tô tomando banho e ali no banheiro eu começo eu não gosto disso, libera, ó, não aceito mais o medo. Não aceito mais. Quando eu tô de carro sozinho, eu amo isso, que eu ligo o som no máximo e eu começo a gritar: eu odeio esse sentimento, eu não aceito mais o medo, não aceito mais isso, e começo a confrontar o medo. Sabe por quê? O medo é a ferramenta número 1 do diabo. Ou número 2, porque ele é o pai da mentira, ele também usa mentira, então ele fica intercalando os dois. Porque ele conta a mentira para você sentir medo. Você está entendendo? O diabo o tempo todo ele conta mentira para você sentir medo. Foi o que ele fez com Eva, foi o que ele fez com Adão. Ele contou uma mentira, Adão acreditou, a Eva acreditou, levou para Adão, e logo depois estava Adão sentindo o quê? Medo de Deus, se escondendo no jardim. Talvez você está se escondendo de empreender. Talvez você está se escondendo de começar algo novo que está aí no seu coração tanto tempo, esse sentimento está no seu coração, essa vontade de fazer algo que vai realmente mudar a sua vida está ali há muito tempo, e você não vai por causa de medo e fica se escondendo.
Bora hoje? Bora vencer isso hoje? Tô gostando muito de falar desse assunto. Sabe por quê? Porque é um assunto tão forte. Muitas pessoas têm entrado em depressão, estado em depressão, né? Por causa também do medo. Medo do que as pessoas vão pensar a respeito dele. Medo de não ser perdoado. Medo de não ter respostas para suas perguntas. Medo de não ser aceito pelas pessoas. Isso é tão sério. Entenda algo sobre a sua identidade. Vou falar algo bem sério sobre a sua identidade. Você é amado. Você é amada. Independente do seu comportamento. Comportamento é importante, sim. Abre portas e faz você ter uma relevância muito grande. Comportamento é importante. Não estou dizendo que não é importante. Mas eu estou te falando uma coisa. O seu comportamento não faz você ser amado. E não faz você deixar de ser amado por Deus. Porque Deus já te ama o máximo que um Deus pode amar você. O máximo que esse Deus, o nosso Pai, o nosso Criador pode amar. Ele não começou te amando um pouquinho e foi subindo de acordo com o seu comportamento, não. Ele já começou te amando muito desde a fundação do mundo. Antes de você pensar em existir, meu camarada, ou minha irmã, ele já te amava. Antes, ele já te amava. E ele está pensando o quê? Pensando coisas boas a seu respeito. A Bíblia diz que ele pensa coisas boas ao meu e ao seu respeito. Então, se Deus pensa coisas boas ao meu respeito, então para que medo? Então, para que eu continuar com medo? Porque eu permiti esse sentimento tão infernal na minha vida. Então, lança fora todo medo. Lançando mão, sabe o quê? Que eu sou amado. E quando você entende que o amor perfeito de Deus te alcançou, o medo vai perder o sentido. Qual é o desafio que Deus tem colocado no seu coração e você tem se sentido incapaz? Por algum tipo de medo. Ou incapacidade, ou insegurança, que são as irmãzinhas do medo. Procrastinação, que é a irmãzinha do medo. Ansiedade, também é uma irmã do medo. Hein? O que você tem? De quem você tem sido escravo? Da ansiedade? Da preocupação? Da autoimagem ali destruída? E você tem medo de não ser mais aceito pelas pessoas? A procrastinação deixa tudo para depois porque você tem medo de ir lá e fazer e não dar certo? Eu já fui assim. Como é ruim você ter medo de fazer as coisas, deixar para depois, porque tem medo de ir lá fazer e dar errado. Isso é horrível. Viver ansioso pelo futuro, com medo de as coisas não acontecer de acordo com o que precisa acontecer. Aí a ansiedade tem apertado o seu coração e roubado a sua paz, a sua alegria de viver. E isso é muito sério. A ansiedade é uma irmã do medo que sai abrindo caminho, sabe? A ansiedade, ela abre caminho, sabe para quê? Para depressão. Ela abre caminho para medos profundos. Então não aceite a ansiedade, não fica preocupado com o futuro, porque no futuro Cristo está lá te esperando. Você está entendendo? Eu amo essa verdade. O dia que eu aprendi que Cristo ele não está sujeito ao tempo, que Cristo ele está no tempo. A Bíblia diz que Deus é luz. Então Deus ele anda para Deus, entende essa verdade? Para Deus nós já estamos lá na eternidade com Ele. Já estamos na eternidade com Ele, com o nosso corpo glorificado. Está entendendo isso? Para Deus nós já estamos lá na eternidade. Isso é muito sério. O nosso corpo glorificado. Só que para você que ainda está nesse corpo, você está passando por esse processo. Você está entendendo? Você está passando por esse processo ainda de vida. E isso é muito sério. Quando você entender também, quando você conseguir acessar isso, que você já é, como Cristo te vê como alguém já glorificado, você vai para cima de todos os obstáculos. É como se você tivesse com medo de responder uma prova, só que quando a prova chega para você, a prova já está marcada seu nome e com a nota 10. Você já tirou 10. Sabe por quê? Porque você não conseguia responder. Você não era capaz de responder da maneira correta. Aí Cristo, sabendo disso, ele foi lá na cruz do Calvário e respondeu da maneira correta.
Pensa se Deus tivesse dado uma lei assim, ó. Tivesse feito todos os homens nascerem... É um exemplo. Imagina se todos os homens na Terra tivessem nascido aleijados, com um problema na coluna, e vivesse rastejando. Todos os homens. Todos os homens da Terra, imagina isso. Vivesse rastejando na Terra. E de repente Jesus chegasse e falasse assim: beleza, eu sou o Salvador, e tem uma regra que não faz sentido, entenda isso. Todos devem andar ereto, todos devem andar em pé. É uma lei. Você tem que andar em pé, senão você não vai para o céu, você não entra no céu. Faz sentido? Se você tem uma deficiência, se você não é capaz de andar, essa lei faz sentido para você? Você é capaz de responder, você é capaz de fazer isso, você é capaz de responder essa lei? Não é. Aí o que Cristo fez, na verdade? Cristo pegou na sua mão e te sustentou, te levantou, te colocou de pé. Você está entendendo? E Ele não só te colocou de pé, Ele te sustenta. Ele decide: a partir de hoje eu vou te segurar nas suas mãos. Aonde você quiser ir, eu vou com você, eu vou segurar nas suas mãos. Eu vou com você, você não vai sozinho. E você nunca vai rastejar, porque eu estou segurando nas suas mãos. Então não faz mais sentido de ter medo de viver na sarjeta, de viver no lixo, de viver na miséria. Porque Cristo, Ele te pegou lá no chão, Ele te levantou e Ele te sustenta de pé na sua vida toda. Essa é a verdade maravilhosa. Oh, como isso é precioso! Eu acordar todos os dias e saber que Cristo segura nas minhas mãos e me sustenta de pé, e não tem nada a ver comigo, porque eu mesmo só sei rastejar. Mas Ele me sustenta de pé. Ele te sustenta de pé. É por isso que quando nós chegarmos lá, nós vamos pegar a nossa coroa e vamos colocar os pés deles, porque somente Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. É top, né? Compartilhar sobre Cristo é maravilhoso. Então, deixa esse medo de lado. Quero falar isso. Vai empreender. Vai prosperar. Vai cuidar da sua família. Vai ser quem Deus chamou para ser. E não aceita mais o medo te paralisar. Para terminar, eu quero te falar algo muito sério que eu aprendi esses dias. Todo escravo precisa de um livre para governar ele. E todo livre prospera às custas dos escravos. Isso é sério. Isso é muito sério. Não seja você um escravo espiritual onde as pessoas vão prosperar às suas custas. Seja livre e prospere. E liberte os outros da escravidão também. Porque o Senhor nos chamou para a liberdade, para sermos livres em tudo o que nós quisermos. É para a liberdade que Cristo te chamou. Beleza? Seja livre aí de todo medo. Um abraço, um beijão no seu coração. Foi um prazer estar com vocês. E até mais. Beleza? Tchau, tchau.